se você sabe que você está num relacionamento com uma pessoa que não é o homem da sua vida, o que é que você está fazendo? O homem errado, ele vai lhe fazer você viver agoniada. Eu vivia uma preocupação tão grande. Alguém dizia assim, ei, no WhatsApp. Meu Deus, meu coração já tava parando, entendeu? Porque o que é esse ei? O que é que a pessoa vai me contar? Já vi muitas situações que você vê que a pessoa tá mentindo, ou ex-namorado que mentia para as outras pessoas e simplesmente eu achava que aquilo não ia acontecer comigo. Como? Eu não achava, eu me convencia daquilo, que agora o relacionamento, que não é a pessoa da sua vida, é como se sustentasse pelo que foi no início, com quem você vai casar. Gente, isso influencia no trabalho, isso influencia no seu emocional, isso influencia nos seus filhos, influencia em tudo. Então escolha com sabedoria. Antes da gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. 3 sinais de que você encontrou o homem da sua vida, ou o pai dos seus filhos, que você vai casar, vai ser feliz pro resto da vida. Gente, esse podcast vai ser mais um Entre Bestes, ou seja, só eu e vocês, sem Marcelinho, pra gente poder comentar tudo, a maior intimidade. E hoje eu quero trazer esses 3 sinais, porque eu sei que tem várias pessoas dentro de relacionamentos e ficam me mandando mensagem, Beca, mas será? Beca, mas ele aprontou, mas agora ele tá melhor. Beca, o que é que você acha? Gente, preste atenção, porque aqui eu vou falar tudo bem trituradinho. Vai ser um vídeo, assim, forte e rápido, mas que você precisa prestar atenção do início até o final. E eu creio muito, assim, quando eu falo disso, de dicas, para saber se é a pessoa certa, se não é a pessoa certa. Eu tenho muito cuidado com isso, mas eu tenho certeza de que quando eu falar aqui, você vai saber. Sabe? A gente sempre sabe. Eu já passei por relacionamentos já antes de Marcelinho. Eu namorei anos. Eu tive um namoro de 4 anos, tive um namoro de 2 anos, de 3 anos e meio. Então, assim, eu passei a minha vida basicamente namorando. Então, eu sei bem a diferença, sabe? Gritante de quando não era a pessoa certa pra quando era a pessoa certa, sabe? Eu consigo ver tão claramente que, tipo, meu sonho era que eu tivesse assistido um vídeo como esse, que dissesse assim, abrisse os meus olhos, porque tudo teria feito muito sentido na minha vida. Eu, sabe? Eu não creio que a gente perde tempo, eu sei que Deus tem um propósito em todas as coisas, mas, gente, se você sabe que você está num relacionamento com uma pessoa que não é o homem da sua vida, o que é que você tá fazendo? Entendeu? Então vamos lá, bora que o primeiro, eu anotei para não deixar de falar nada. O primeiro ponto é, ele faz questão. A gente fez uns vídeos aqui no FormaCast sobre curtida no Instagram, sobre um posicionamento digital do seu companheiro, certo? Do seu marido, do seu namorado. E uma coisa que muitas mulheres sofrem, muita gente, vocês não têm noção, é com essa questão das curtidas nas redes sociais. E assim, as mulheres dizem assim, as minhas bestas dizem, Beca, mas eu peço e não adianta. Quando eu vejo ele tá lá e ele tá fazendo de novo. Best, mas ele sabe que me incomoda. O que mais me magoa é que ele sabe que me incomoda e mesmo assim ele não abre mão. E assim, muitas vezes, eu já passei por isso, gente. Eu já passei, eu até contei isso num vídeo esses dias, que eu já estive em um relacionamento com uma pessoa que simplesmente. Eu vou contar vários exemplos desse relacionamento. Por quê? Por que que eu falo, Beca? Porque você fala de ex-namorado. O que é que eu vou falar? Porque eu tenho um exemplo perfeito de quando não era pra ser. E o exemplo perfeito que era o amor da minha vida. Então, eu sempre trago isso para vocês verem como é clara a diferença. E para vocês, hoje eu consigo ver claramente. E eu quero que vocês também consigam ver, certo? Aí vamos lá, pedia, meu Deus, não curta. Gente, eu vivia angustiada de abrir aquele Instagram.
E tá lá a curtida do meu namorado da época, né? Curtindo fotos de mulheres aleatórias, seguindo mulheres aleatórias. Por favor, não curta, por favor, sabe? Eu tinha, assim, vergonha mesmo. Era mais por vergonha, não era nem tanto por ciúme, mas por vergonha, né? Mulheres olharem e dizerem assim: meu Deus, isso é uma lesa. Olha isso, o namorado dela tá me curtindo. Por quê? Porque eu fiz um inquérito, 96% das meninas disseram que achava desrespeitoso e achava que tinha segunda intenção e curtida, até porque hoje tudo é online. Então, assim, as pessoas que estão recebendo a curtida também tinham essa sensação, nossa, pobre coitado da namorada, o menino namora, não para de curtir minhas fotos. Então, eu tinha muita vergonha, eu pedia muito, nossa, para de fazer isso, para de fazer isso. Vocês acham, gente? Foi o relacionamento inteiro, mais de 3 anos de namoro, o relacionamento inteiro nessa agonia, né? Nisso de abrir Instagram, de criar fake, que antigamente você via as interações, sabe? Tinha uma abazinha no Instagram que você conseguia ver quem seguiu quem curtiu quem, cria um fake só pra seguir ele, pra poder ver todas as notificações. E sempre tinha, sempre tinha. E aquilo me magoava tanto, gente. Eu lembro de uma situação específica que eu peguei um voo. Eu tinha ido pra tal lugar encontrar com ele. E eu peguei o voo voltando pra casa. Tava assim, super feliz. Quando eu cheguei, que eu abro meu Instagram, 1.300.000 curtidas. E eu, meu Deus, que vergonha, meu Deus, porque não abre mão. E qual a moral da história? Gente, o que é que eu estava fazendo nesse relacionamento? Eu não sabia que aquilo me incomodava, sabia que não tinha a menor consideração, porque se tivesse consideração, eu teria aberto mão disso em algum momento. Não, era pra eu só ter precisado falar uma vez, eu nunca ter precisado falar sobre isso. Mas eu precisava falar 1000 vezes e mesmo assim não abria mão disso, ou seja, não fazia questão. Então, o primeiro sinal que você encontrou o homem da sua vida, o homem que você vai ter filhos, o pai de seus filhos, é que ele faz questão. Por quê? O que que aconteceu com o Marcelinho? O Marcelinho, eu já contei isso pra vocês, mas eu preciso ilustrar essa situação novamente. Com o Marcelinho, gente, no início do relacionamento, do namoro, tipo, era muito no início, nem tinha intimidade pra falar isso. Só que assim, como eu já tinha sido magoada em relação a isso, então eu falei, abri meu Instagram, vi uma curtida de Marcelinho, eu lembro exatamente a foto, eu sei exatamente a foto que ele tinha curtido, pra vocês verem como me marcou. Tirei um print e mandei pra ele, olha, pra mim, não vou estar num relacionamento assim, pra mim, eu jamais, não me vejo passando o resto da minha vida com um homem que tá namorando comigo, mas tá curtindo foto de outras mulheres, eu acho isso extremamente desrespeitoso, e nunca mais aconteceu. Vocês conseguem ver a diferença? Vocês conseguem ver o homem que ele também sente isso por você, que ele quer estar com você, que ele lhe ama e lhe vê. Olha só, a Bíblia, ela fala que o papel, eu sempre falo, né, sobre os papéis do homem e da mulher segundo a Bíblia. O homem ele tem que amar sua mulher como Jesus amou a igreja, ou seja, dar a vida por ela. O homem ele é encarregado de ter pela mulher, né? Amar a mulher com amor sacrificial, amar a mulher mais do que abaixo de Deus, mas fora Deus, mais que todas as coisas. Ele tem que fazer de tudo por aquela mulher. Aí vocês acham que esse homem que Deus fala, né? Que é o homem que o Senhor quer pra gente. Porque a Bíblia diz assim: se um pai terrestre dá coisas boas, imagine o pai do céu. Imagine quais são os planos que Deus tem pra gente. Imagine o marido que Deus sonhou pra gente. É um marido que vai nos amar sacrificialmente. E desde o namoro você consegue ver isso, sabe? Uma construção disso. Obviamente que no namoro ele ainda tem é, ele dentro da casa dele, a mãe é maior, né? Não vou dizer maior. Deixa eu ver como é que eu sei explicar isso depois. Mas assim, enquanto ele tá em casa, ele tem outras prioridades. Quando ele sai de casa, e se casa, a prioridade é você. Então, no namoro não vai ser, ele ainda não me ama sacrificialmente. Calma, está sendo construído. Mas no namoro você vai ver. No namoro você vai ver pequenas coisas, como se ele abre mão de uma curtida, ele abre mão de seguir mulheres no Instagram, porque você pediu. Gente, na verdade não era nem pra pedir, mas eu penso assim, às vezes a mentalidade do homem é assim, sabe? Eu digo assim, a mentalidade do homem é assim e a da mulher é assim. Ou seja, às vezes a gente tem que falar mesmo. Ah, não, porque se eu falar, se eu tiver que pedir, já é demais. Não, gente, é demais você falar e pedir e ele não lhe atender. Mas você falar e pedir não tem problema nenhum, porque às vezes a pessoa não se atenta, tá ali no automático e tal, como aconteceu, né, com o Marcelinho. E eu tirei o print, nunca mais aconteceu. Ele vai ser assim. Ele vai fazer questão. Ele vai lhe mostrar que você é importante.
Então, assim, eu acho que eu botei essa como a primeira característica, o primeiro sinal, porque aí já diz tanto, gente. Já diz tanto se é a pessoa certa, já diz tanto se ele quer estar com você mesmo, sabe? Se ele está querendo construir algo com você. Aí vamos para o segundo ponto, o segundo sinal. Nossa, esse aqui é forte. O segundo sinal é que você vive em paz. Porque, gente, o homem errado, ele vai fazer você viver agoniada. Eu lembro que quando eu vou usar sempre essa comparação, né, do namoro que não era o namoro certo, do namoro que era o namoro certo. Eu vivia uma preocupação tão grande. Alguém dizia assim, ei, no WhatsApp. Meu Deus, meu coração já tava parando, entendeu? Porque o que é esse ei? O que é que a pessoa vai me contar? Ou, Beca, eu tenho uma coisa pra falar contigo. Gente, eu lembro da sensação ainda, desse medo, de o que será que aconteceu, sabe? Você tá ali angustiada, você fica com medo. As pessoas dizem assim que a gente, mulher tem sexto sentido e não sei o que, não sei o que. Mas eu acredito muito que sempre foi o Espírito Santo, sabe? Me mostrando. A gente ora e diz assim, Espírito Santo, que o Senhor me direcione nos meus caminhos, sabe? Que o Senhor me mostre. Deus, ele tá vendo que você não tá vendo. Então eu tenho certeza que essa agonia, essa angústia que eu sempre tive, essa sensação de que não era o Espírito Santo me mostrando, sabe? Ele sempre me mostrou. Então eu acho que um grande sinal de alerta é você viver em alerta, sabe? Você viver preocupada, como se toda hora alguma coisa fosse acontecer, porque a gente já sabe. É isso que eu tô dizendo, como eu disse no início do vídeo, que você tá assistindo esse vídeo já é assim, tem gente que vai estar assistindo para ter certeza. Não, eu vou assistir porque eu vou ter certeza que eu tô com o homem certo. Amém. Mas tem gente que tá assistindo esse vídeo pensando assim: eu vou assistir esse vídeo porque para confirmar que ele não é o homem certo, sabe? Para confirmar o que eu já sei. Então eu quando eu não era a pessoa certa, eu sabia que não era a pessoa certa. Então eu tenho certeza. E nesse momento, quando eu disser para você, você sabe que não é a pessoa certa, sabe? Isso exige uma atitude que eu vou falar mais adiante. Mas a terceira coisa, quando a pessoa quando é a pessoa errada, eu tô assim, entre certo e errado. Quando é a pessoa errada, você fica se convencendo que coisas estranhas são apenas frutos da sua imaginação. Então, lembro que eu disse aí, ah, não, porque quando é a pessoa certa, você vive em paz. Quando é a pessoa errada, vão acontecer situações, por exemplo, gente, na minha vida já aconteceu a seguinte situação, nesse namoro errado, que eu tô dando todos os exemplos. Eh, uma vez eu estava de madrugada, eu sentindo uma coisa estranha, sabe, sentindo o Espírito Santo me agoniando. E aí o que foi que eu fiz? Fui olhar no telefone, comecei a ligar para o meu ex-namorado na época, comecei a ligar. E uma hora que ele atendeu, uma outra pessoa falou assim, falou alguma coisa, tipo assim, tinha uma movimentação por lá, ou seja, ele não estava dormindo de madrugada, ele estava saindo escondido e eu estava sentindo isso. E, gente, naquele momento, ele simplesmente desligou o telefone quando essa outra pessoa falou. E depois ligou de novo. Ou seja, estava na cara, né, que alguma coisa estava acontecendo ali. Tava na cara que tinha alguma coisa de errado ali. Mas eu me convenci de que não era nada. Tipo assim, não, é porque a fulana apareceu aqui em casa de madrugada e tal, e me deu uma desculpa super esfarrapada. E eu me convenci de que não era nada. Assim, eu quis acreditar na mentira. É tipo, é como a gente sabe que é mentira, mas a gente quer acreditar, quer manter aquilo ali. É um sinal, entendeu? No namoro certo, você não vai passar por isso. Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construindo o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e
com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. E o maior sinal é você não querer contar essa história, porque quando eu passei por isso, vocês acham que eu disse pra uma amiga? Vocês acham que eu falei pra alguém? Não falei pra ninguém, eu guardei aquilo comigo. Por quê? Porque eu sabia que se eu dissesse pra qualquer pessoa ia dizer, você é uma lesa. Então, eu sabia tanto, eu tentei me convencer, não, não aconteceu nada, que besteira, coisa da minha cabeça. Mas também eu não disse pra ninguém. Então, eu acho que esse é um grande sinal. Acontecerem coisas dentro do seu relacionamento que você não conta para suas amigas, que você não conta para sua mãe. Sabe quando o seu namorado faz alguma coisa e você diz assim: Isso aqui eu não vou contar para ninguém, porque você já sabe que se você contar, a pessoa vai dizer. Tem uma coisa errada. Você já sabe qual vai ser. Você sabe que tem uma coisa errada. Entendeu? E se você falar isso para outras pessoas, elas vão confirmar. Então você guarda. É um péssimo sinal. É um grande sinal de que não é o homem da sua vida. Não é o homem que você vai casar e vai ter filhos. E o terceiro sinal, com certeza, é que aquela pessoa que está na sua frente é a mesma pessoa quando está na frente dos outros. É a mesma pessoa quando está na frente do pastor. Gente, sabe quando você tá com o namorado, seu namorado mente, aí ele senta aqui na mesa e mente para os amigos. Aí senta com a mãe, aí mente para a mãe. Você acha que ele não vai mentir para você? Você realmente acredita que ele não vai mentir pra você? Gente, se ele mente para os outros, ele também vai mentir pra você. Nossa, já, já vi muitas situações que você vê que a pessoa tá mentindo, você não quer ali criar uma situação constrangedora. Eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu detesto situações constrangedoras. Eu falo tudo muito claro para não ficar nada entre linhas, mas eu não gosto de constranger ninguém. Eu não, se eu vejo que tem alguém constrangido, eu tento remediar aquela situação. Mas por conta disso, eu já fiquei calada em várias situações que eu via estando com pessoas de namorado que mentia para as outras pessoas e simplesmente eu achava que aquilo não ia acontecer comigo. Como? Não, é o que eu disse pra vocês. Eu não achava, eu me convencia daquilo. Entendeu? Era uma coisa que eu não ia contar pra uma amiga. Eita, ele mentiu pro amigo, ele mentiu pra família. Eu não ia contar isso pra ninguém. Entendeu? Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia que se eu dissesse isso pra alguém, eu ia dizer, Rebeca, tome cuidado. Então, por conta disso, eu preferia não falar. Isso pra mim é uma grande red flag, assim. A pessoa que mente pros amigos é a pessoa que vai mentir pra você. Sabe, a pessoa que ele é na frente dos outros. Ou tem casais, né, que, por exemplo, com os outros ele trata super bem, com os outros ele finge que você é uma rainha na vida dele, mas no particular não é assim. Isso também é um ponto de muita atenção. E assim, pra mim esses são os principais sinais, assim, que eu consigo me lembrar da diferença grande. Mas tem mais um, antes de terminar, que é, gente, o namoro que é pra ser o namoro da sua vida, que é a pessoa que você vai casar, esse namoro só melhora. Quando eu olho assim para outros relacionamentos que eu tive de namoros longos, tem essa grande diferença. O meu relacionamento com o Marcelinho, ele era bom no início, depois ele ficou maravilhoso, depois ele ficou incrível, depois ele ficou sensacional. E eu não trocaria nunca o que eu vivo hoje com o Marcelinho pela época da paquera, que era muito bom, que eu amava, mas hoje é muito melhor. Então, o relacionamento com a pessoa certa, ele só vai melhorar com o tempo. Vocês vão curtir cada fase, vocês vão viver aquilo, vocês vão querer mais. E vocês vão, assim, meu Deus, que fase boa, que coisa boa. Eu achava que a fase noiva ia ser a melhor fase da minha vida. Eu casei, não, a melhor fase da minha vida é a melhor fase casada. E depois agora, meu Deus, a gente construindo as coisas juntos, não tem preço. Tudo vai melhorando. Agora o relacionamento, que não é a pessoa da sua vida, é como se sustentasse pelo que foi no início. Entendeu? Ah, mas no início ele fazia tudo por mim. Mas no início ele me tratava assim. Mas no início era diferente. E é como se você fosse aguentando tudo que ele vai fazendo por conta do início. Não, gente. Lembrem-se disso. O relacionamento certo, ele só vai melhorar. Sabe? Você não vai ficar sustentada pelo que aconteceu no passado. Entendeu? Porque vai chegar num ponto que não vai sustentar mais. Entendeu? Então, onde é que você está construindo sua casa, né? A gente tem que ser muito sábia
E o que eu desejo pra vocês é que vocês consigam ver com muita clareza, porque eu tenho certeza que muitas meninas, minhas bestas que vão assistir esse vídeo na esperança de ter uma luz. E assim, eu desejo que vocês tenham essa luz, sabe? Eu desejo que vocês saiam de relacionamentos que não é o que o Senhor tem pra vocês, sabe? Que não é o relacionamento da sua vida, um relacionamento que lhe faz sofrer, um relacionamento que lhe magoa. Muitas vezes você sabe que aquele homem, ele lhe trata mal, ou que ele lhe trai, ou que ele mente pra você, que ele sai escondido, você sabe disso, e você aguenta. Deixa eu lhe dizer uma coisa, imagina que agora você conhecesse o homem da sua vida, mas você tá num relacionamento errado, e você perdesse a oportunidade de estar com o homem da sua vida, e conhecer o homem da sua vida, porque você se manteve segurando um relacionamento errado. Então, assim, não vale a pena. É melhor você estar solteira, sem ninguém, sem perspectiva, do que você estar com uma pessoa que hoje você está infeliz e amanhã você vai ser infeliz. Mas mais do que isso, lembrem-se que você está escolhendo o pai de seus filhos. Você escolhe seu marido, mas seus filhos não escolhem o pai deles. Então, a responsabilidade é sua, é a escolha da sua vida. A gente não tem nada mais importante. Eu acho que o mundo, ele conta a história de que o mais importante hoje é que você tenha a melhor profissão do mundo. O mais importante hoje, não. O mais importante, a escolha mais importante. Obviamente, a primeira mais importante é aceitar o Senhor como Deus da sua vida, mas a segunda mais importante, com certeza, é com quem você vai casar. Gente, isso influencia no trabalho, isso influencia no seu emocional, isso influencia nos seus filhos, influencia em tudo. Então, escolha com sabedoria. Imagina você ter a opção de encontrar, de escolher o amor da sua vida, o pai dos seus filhos, se você escolher mal, escolher estar com uma pessoa que te trata mal, escolher uma pessoa que não consegue abrir mão de nada, escolher uma pessoa que te faz viver angustiada. Vale a pena? Porque eu não acredito que vale a pena, sabe? É a sua vida, você só tem uma. Então é a pessoa que vai chegar e você vai chamar pra ir para um canto. Ah, não vou, porque não faz questão de você, não faz questão de nada sobre você. Então, gente, reflitam, sabe? Que esse vídeo realmente ele seja uma luz para vocês pensarem, meu Deus, não é isso que eu quero. Ou o que eu desejo também é que vocês assistam esse vídeo e digam assim: meu Deus, que bênção, eu já encontrei o pai dos meus filhos. E assim, valorizem e saibam e levem esse relacionamento com muita sabedoria. Então, bestas, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu acho que esse é um assunto tão sério, assim, de conversar, por isso eu botei bem detalhado. Eu sei que tem outros sinais muito fortes, mas eu acho que isso já lhe dá um direcionamento para você entender, sabe? E eu espero que você sinta, assim, muito forte, que seu coração acelere, que você sinta o incômodo, se não for a pessoa que Deus tem preparado para você, sabe? Porque é tão bom você encontrar. Eu já dei meu testemunho de estar em um relacionamento que não era, o Senhor falou comigo. Eu já contei esse testemunho aqui no podcast, então eu vou pedir para botar o link aqui desse testemunho, da minha vida, desse relacionamento que eu vivi e que o Senhor falou comigo que não era, ele mandou pessoas, ele disse é chegado o tempo, ele tirou da minha vida, graças a Deus, sabe? Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu olho para trás e eu digo assim, meu Deus, como eu teria sido infeliz. Olha o que Deus tinha para mim. Naquela época, eu olhava e dizia, meu Deus, eu vou ter que abrir mão disso, isso não é nada comparado ao que o Senhor me deu. Meu Deus do céu, como Deus tinha mais pra mim, como eu tinha um relacionamento saudável pra viver, um relacionamento que eu amo, com a pessoa que eu amo estar, que eu me vejo passando o resto da vida. E ainda é pouco, que às vezes eu penso, ai meu Deus, eu queria que no céu fosse junto também, porque aqui ainda é pouco. Você viver isso, gente, não tem preço. Não tem preço e você não vai viver se você estiver com um homem que não é pra você, se você estiver com um homem que lhe trata mal, se estiver com um homem que lhe faz sentir todos os sinais aqui que eu disse pra vocês. Então, assim, é hora de fazer escolhas na vida de vocês. Se você assistiu esse vídeo, eu tô lhe dando mais esse despertador, assim, mais esse despertar de que chegou o momento, entendeu? De se decidir. Se decidir se você vai querer algo incrível que o Senhor preparou para você, você vai se contentar em estar com uma pessoa que não é para você. E como eu disse, para as pessoas que já encontraram da vida,
Parabéns, gente. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz mesmo quando minhas besties encontram uma pessoa que elas vão estar para sempre, porque eu sei o quanto isso é especial. Eu vivo isso, eu vivi isso, esse momento do encontro. E eu vivo isso todos os dias. E é isso que eu desejo para todos vocês. E esse é o motivo de eu compartilhar todos esses vídeos. Esse é o motivo de eu fazer vídeos no TikTok, no Instagram, aqui no FormaCast, para assim ajudá-las mesmo. E é por isso que, se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Deixem sugestões, Beca. Eu ainda precisava muito que você fizesse um vídeo para me clarear as ideias nesse aspecto. Sobre isso, sobre aquilo, comentem. Eu quero saber o que é que vocês precisam saber. Eu não sei se vocês me seguem no Instagram. Se não me seguem, coloca aí meu Instagram, coloca o dele. E assim, me mandem mensagem, sabe? Pra gente conversar e pra eu conseguir ajudar vocês mais e mais, que é isso que eu quero. Beijo, besties. Tchau, tchau.